Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sexta-feira, 4 de Abril, e as notícias do nosso Benfica já nem sequer são preocupantes. Só no mínimo já é tristes. Vamos ver nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 4 de Abril e no dia 4 de Abril de 2013, numa quinta-feira, o Benfica disputava a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa e fazia-o em pleno estado da luz. O seu rival era os ingleses do Newcastle e o Benfica, que até nem entrava bem na partida, sofreu um golo bem cedo por Djibril Cissé. O Benfica conseguia então reagrupar as suas tropas naquela que parecia uma partida que ia ser bastante complicada. Acabaria por chegar ao empate através de um golo de Rodrigo e já na segunda parte, primeiro por Lima e já bem perto do final por Cardoso, o Benfica voltaria a marcar, estabelecendo assim uma vantagem de 3-1 para a segunda mão. O Benfica, graças a Deus, conseguiria eliminar os ingleses do Newcastle e mais tarde também os turcos do Fenerbahçe, para poder voltar a marcar presença numa final europeia 30 anos depois. Infelizmente não a ganhámos, mas fica aqui a efeméride. O Benfica voltava a chegar a uma final europeia, mas para tal foi preciso esta bela partida frente aos ingleses do Newcastle em pleno estádio da luz. E ainda aqui numa pequena nota informativa, antes de irmos ver as capas nos nossos jornais, foi num dia 4 de abril de 1955 que num jornal francês, o diário L'Équipe, se criou assim a Taça dos Clubes Campeões Europeus, ou foi anunciada a criação da Taça dos Clubes Campeões Europeus, aquela que é ainda hoje a maior competição de clubes a nível mundial. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Um pé na final. Os Leões, com Jenny Cuttam em evidência, venceram a equipa de Vila do Conde na primeira mão das meias finais. No Sporting 2, Rio Ave 0. Rui Borges diz: podíamos ter resolvido a eliminatória. E clássico? Estou a pensar no jogo de segunda-feira. E assim, pois o Sporting ganhou 2-0 ao Rio Ave e eu sei que vocês esperam que eu fale no penalti que houve ontem nesta partida, mas sinceramente, meus amigos... Ai, meus amigos, o que é que querem que eu vos diga da arbitragem em Portugal? Já não basta a situação que afetou o nosso Benfica durante o fim de semana, que eu acho que foi no mínimo vergonhosa e que enfim já está disponível o vídeo de análise dessa partida, da vitória do Benfica frente ao Farense por 3-2, onde eu aí nesse vídeo não falo da situação arbitral, mas falo da fraca exibição do Benfica e dos consecutivos erros defensivos que têm vindo a afetar a nossa equipa, mas realmente nessa partida também houve um lance no mínimo escandaloso, onde o VAR tinha que ter chamado o árbitro da partida para ver uma falta mais que evidente sobre António Silva dentro da área. E ontem, meus amigos, o penalti que é marcado ao Sporting, eu não gosto de falar de arbitragem, mas sinceramente, eu não consigo entender como é que se marca estes penaltis, mas enfim, pronto. O Sporting ganhou 2-0 e é como diz aqui o Jornal do Jogo, está com o pé na final. Ainda aqui, Pedro Proença fica de fora do Comitê Executivo da UEFA. O presidente da Federação foi o menos votado, mas garante voltar em 2027. Diz o mesmo: perdemos todos. E ainda o Braga questiona Reinaldo Teixeira, em causa cargo de coordenador dos delegados da Liga. E é aqui. Isto aqui do Sr. Pedro Proença é só um reflexo do seu grande e excelente trabalho que o mesmo fez à frente da Liga de Clubes em Portugal, onde, como é evidente, ficou assim com uma reputação extraordinária. E ainda aqui no Futebol Clube do Porto, mora no trono mundial. O portista lidera ranking dos médios ofensivos sub-19. Entretanto, Dragões seguram Perla da formação e Vasco Sousa deixou as muletas. Bater as águias evita a pior pontuação no campeonato dos grandes. E ainda aqui no destaque para notícias de portugueses, José Mourinho pode levar castigo pesado. Provocação do treinador do Galatasaray terá enervado o técnico luso no derby de Istambul. E é assim, por mais provocações tenha havido ou não a José Mourinho, eu acho que aquela atitude é no mínimo condenável. Eu já o disse no outro dia e, como é evidente, vai ter um castigo pesado. Mas tal e qual como disse ontem na última edição do prolongamento, até pode que esse castigo não afete muito José Mourinho. Pode estar assim de malas feitas para outro continente. Enfim, vamos a ver agora as notícias que tanto nos interessam e que nos trazem aqui todos os dias.
que é as notícias do nosso Benfica. Renato Sanches volta a parar. O médio sofreu uma lesão muscular e tem em risco o que resta da época nacional. Trio ofensivo aquece para domingo. E ontem à noite estivemos em direto no Bolo Centro. Estive eu, o Miguel, o Jorge e ainda o Emanuel a avaliar o atual momento do Benfica. Fizemos o rescaldo da partida com o Farense, fizemos a antevisão desse clássico de domingo importantíssimo e, como é evidente, passámos muito do nosso tempo a falar da situação de Renato Sanches. E esta notícia, ao início, pode parecer engraçada, fazemos um meme, rimos todos um pouco e depois começa a deixar de ser engraçada, passa a ser enervante, passa a ser preocupante e agora neste momento já é quase, eu nem sei, isto já nos deixa indiferentes porque já todos estávamos à espera de início, ninguém queria acreditar, todos tínhamos um pouco de esperança que Renato Sanches viesse realmente a ser pelo menos 60%, 70% do jogador que foi na sua primeira passagem pelo Estádio da Luz. Mas vimos um Renato Sanches numa primeira parte frente ao Farense praticamente não entrar em jogo e mesmo assim acaba lesionado e está em risco o que resta da temporada para Renato Sanches. E esta situação, costumamos dizer, é no mínimo caricata, mas neste momento, na minha opinião, já nem sequer é caricata, porque a mim não me dá vontade de rir. Certo que ao Renato Sanches também não dá vontade de rir, mas nós benfiquistas estamos preocupados, não pela saúde do Renato, porque isto é uma lesão que não deverá afetar a sua carreira há muito tempo que está em risco, e não é por causa desta passagem pelo Benfica que está a ficar pior. O que ficou pior foi a nossa equipa, com esta transferência que veio alimentar assim alguma esperança ou até limitar as contratações num setor bastante importante, pois temos lá um jogador que praticamente não serviu para nada durante toda a temporada. Enfim, vamos ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Panenka para o Jamor. Jenny e Gyökeres abrem janela da final. O sueco em grande surpreende no penalti. Quem surpreendeu no penalti foi o árbitro da partida. Isso é que eles deviam ter posto aqui na capa. Árbitro a Panenka. Isso sim que era uma capa bonita do jornal Record. Mas isso não interessa falar. No Sporting 2, Rio Ave 0, moçambicano fez o primeiro. Podíamos ter marcado mais. E Rui Borges diz, o Vítor é fantástico. O penalti é bem assinalado. Não perca a opinião dos árbitros nas páginas centrais do jornal O Record. Hoje vou ler a opinião dos experts arbitrais do jornal O Record, pois eu quero mesmo saber como é que eles me vão explicar que aquilo é penalti. Mas pronto. Aqui a entrevista de Diogo Santos mostra a taça. Quer ficar sempre no Sporting. Entretanto, aqui no Futebol Clube do Porto, Dragão joga o orgulho. Desde 2020-21, que não acaba a Liga sem ganhar um clássico. E ainda aqui o caso do zelador de Vilas Boas, agressores condenados à prisão. Ainda aqui na Federação, Proença em último. Foi o menos votado para o Comitê Executivo da UEFA. O futebol português saiu derrotado. Sim, saiu o futebol português, saíste tu e, como é evidente, todos nós já estávamos à espera de um desfecho desta magnitude. Pois claramente Pedro Proença é uma pessoa sem qualquer carisma e, na minha opinião, com muito pouca competência para estar assim à frente das instituições que tem estado nos últimos anos. Mas enfim, há pessoas muito mais inteligentes do que eu, há pessoas muito mais capazes do que eu, que acharam por bem não só votar como apoiar este senhor. Enfim, coisas que um dia alguém ainda terá que explicar. Vamos agora ver então uma vez mais o destaque do nosso glorioso. Sanches volta a parar, entre 6 a 8 semanas. Quarta lesão muscular da época e, entretanto, Tomás Araújo apto para domingo. E assim, ontem já tinha avançado que muito provavelmente iam ser 6 a 8 semanas que o médio português ia parar. Falámos disto de grande parte do Bolo Centro, como eu estava a dizer, e não é surpresa nenhuma. É assim já uma consternação em estado geral, quer para o benfiquismo, quer para os adeptos, mas também para a equipa, também para o treinador, pois ao fim e ao cabo, imaginem, ontem falámos disso mesmo no programa, ser jogador do Benfica e estar no banco para estar a jogar o Renato Sanches e ter aquele tipo de exibição, e ainda para mais, qualquer jogo que jogue, à exceção do jogo de Munique, que jogou 80 e tal minutos e não se lesionou, todos os outros entra, faz um par de minutos e acaba por se lesionar. É realmente ridícula esta contratação. E ainda para mais, do clube que vem
e do historial de contratações dos últimos anos. Volto a relembrar os nomes, por exemplo, de Draxler ou Bernat. Vamos lá ver qual vai ser o próximo quarto jogador que vai vir assim do Paris Saint-Germain, eternamente lesionado, e que o Benfica vai arranjar para a próxima temporada. Vamos ver então o que é que diz o Jornal A Bola e o destaque que dá hoje o Jornal da Capital. Sentido único. Leões dominam Vilacondenses e ganham boa vantagem para o Jamor. Cátamo abre o caminho para a vitória e Gyökeres marca de penalti à Panenka. No Sporting 2, Rio Ave 0. Criámos várias oportunidades, podíamos levar a eliminatória mais resolvida. E aqui, sinceramente, estas palavras de Rui Borja me dizem pouco. A eliminatória está mais que resolvida. 2-0 em casa, frente ao Rio Ave, é vantagem mais que suficiente para o Sporting marcar presença na final do Jamor. Aliás, muito provavelmente nem sequer vai ser no Jamor. Ainda aqui na UEFA, Proença falha a eleição para o Comitê Executivo. E ainda no Futebol Clube do Porto, Dragão é fortaleza, sem derrotas em casa para a Liga desde 7 de abril de 2024. Na Turquia, Mourinho arrisca castigo pesado, o treinador em nova polémica e os episódios mais marcantes da sua carreira. Ainda aqui no futsal, no Sporting para sempre, Bernardo Passó trouxe a Taça de Portugal ao Jornal A Bola. E agora sim, vamos então ver o último derradeiro destaque do nosso Benfica. Renato Sanches volta a parar. O médio tem a época em risco e a permanência na luz também. Aktürkoğlu e Pavlidis de pé quente para o Dragão. O turco leva 3 gols nos últimos 3 jogos e o grego 7 nas derradeiras 8 jornadas. E aqui sim, estes dois jogadores sim tiveram destaque no tal vídeo que eu falei de análise futebolística da partida com o Farense, onde, na minha opinião, a par de Arsens e Turbin, foram as grandes figuras dessa partida. E realmente foi das poucas boas notícias dessa partida, onde eu acho que o Benfica não fez um futebol competente a partir dos 20 minutos. É um facto que entrou muito bem na partida, dominou o jogo, mas depois deixou-se dormir e acabou por deixar uma imagem, na minha opinião, bastante preocupante de cara ao clássico de domingo. Volto a relembrar que este domingo estaremos em direto a fazer o watch along a partir das 8 da noite. Por isso já sabes, vem acompanhar em direto o clássico aqui no Terceiro Anel. Relativamente aqui à outra notícia, a de Renato Sanches, não há muito mais a dizer. Vamos lá ver se a sua permanência na luz vai estar mesmo em risco por causa desta lesão, mas isso realmente é um tema para analisarmos mais para o final da temporada. É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é evidente, o grande destaque do dia vai para a vitória à Panenka do Sporting frente ao Rio Ave, mas para nós benfiquistas, o grande destaque do dia vai assim para a lesão de Renato Sanches e que, infelizmente, uma vez mais, voltou a dar-se como certo algo que nós todos temíamos, que é um jogador que não veio aportar nada e foi um autêntico fiasco desta direção de Rui Costa, esta mesma contratação. Volto a relembrar aqui as palavras do nosso presidente: sai um menino, volta outro menino. Enfim, envelheceu bastante mal esta afirmação. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já estás para cá, se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!